Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Luiz Silva. Nós vamos começar aqui esse módulo que vai falar sobre as medidas de controle para o ruído. E essa é a nossa aula sobre introdução às medidas de controle do curso Avaliação e Controle do Ruído Ocupacional. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula. Então eu vou iniciar essa aula falando sobre a NR1. E os direitos e deveres do empregador. Então, cabe ao empregador. Nós temos no item 1.4.1 da NR1, lá na linha G, dizendo que cabe ao empregador implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Então, olha só, pessoal, essa aqui é a nossa hierarquia das medidas de controle. Então, elas existem para que as empresas possam buscar primeiramente a eliminação do risco, na fonte do risco, né? E por último, depois de passado um longo percurso ali de implementação e tentativa de implementação de medidas de controle na fonte ou na trajetória, nós temos a implementação dos EPIs. Então o EPI ele é uma medida temporária, o EPI ele é uma medida que vai ser aplicada até que a empresa consiga implementar ações que vão promover a eliminação ou a minimização desse risco. Então é isso que nós temos na NR01 e que nós veremos aqui nessa aula. Então o empregador ele vai implementar medidas de prevenção seguindo a seguinte ordem de prioridade. Primeiro, ele vai buscar a eliminação do risco, né? Então essa é a primeira medida que deve ser aplicada pela empresa, a busca pela eliminação desse risco na fonte, alterando a fonte, buscando um investimento ali numa fonte como nós estamos falando de ruído aqui, que vai ter a geração de ruído numa intensidade menor, né? Então essa é uma forma de eliminar o risco, eliminar a exposição do trabalhador ao risco. Então nós veremos muito sobre isso aqui no decorrer desse módulo. Temos também a minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de prevenção coletiva. Então, quando eu não consigo eliminar, eu vou precisar conviver com esse risco. Então, pessoal, que esse risco seja o menor possível. Então, eu preciso minimizar ele a um nível aceitável. E para que eu possa minimizar esse risco, eu tenho que adotar medidas de proteção coletivas. Essas medidas de proteção coletivas podem ser aplicadas na fonte ou na trajetória, né? Então, a minimização faz parte, das medidas de prevenção após a tentativa da eliminação. Nós podemos minimizar também o controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas. Então, também existe essa possibilidade das medidas administrativas ou de organização do trabalho. Então, nessa fase, nós vamos buscar, por exemplo, a diminuição do tempo de exposição do trabalhador ao risco. Então, quando a gente diminui o tempo de exposição do trabalhador, essa é uma medida administrativa. Você não precisa implementar nenhuma proteção ali, você só vai organizar o trabalho daquele indivíduo que está exposto ao ruído, desse trabalhador. Você vai diminuir o período, você muitas vezes pode alterar o layout, afastá-lo da fonte de ruído. Essa é uma medida administrativa e de organização de trabalho também. Então, ela é uma fase que existe antes da adoção do EPI. E por último, pessoal, caso nós não consigamos a eliminação e nem a minimização, aí entra o EPI. Mas vale ressaltar que o EPI pode ser usado sim de forma temporária. Então pode ser a primeira medida a ser adotada enquanto você busca as melhores ações para eliminar e também minimizar a exposição do trabalhador. Então a adoção de medidas de proteção individual, como o uso do protetor auditivo, já que nós estamos falando de ruído, ela faz parte da hierarquia das medidas de controle. Mas lembre-se, dentro dessa hierarquia, o EPI ele é a última fase, ele está por baixo das outras medidas, Então a gente precisa primeiro eliminar, segundo minimizar e terceiro, aí sim nós vamos para a adoção dos EPIs. Temos também na NR1, pessoal, o seguinte item que fala assim,
quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, que são aquelas medidas aplicadas para minimização do risco que nós vimos no slide anterior, ou quando essas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo-se à seguinte hierarquia. Então, primeiro nós temos as medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, que nós vimos anteriormente, faz parte da minimização do risco. E, posteriormente a essa adoção dessas medidas de caráter administrativo, ou da tentativa de implementação delas, vem a utilização dos EPIs. Mas perceba o seguinte, pessoal, para nós chegarmos na adoção de medida de caráter administrativo ou de EPI, o que nós deveremos fazer conforme a NR1? A organização deve comprovar a inviabilidade técnica. Muitas vezes nós temos dificuldade de fazer essa comprovação. É comum entrarmos numa empresa e visualizarmos ali os trabalhadores utilizando vários EPIs, né? E quando a gente busca, né, nos programas de gestão da empresa a tentativa da eliminação ou da minimização do risco para que aquele EPI deixe de ser utilizado e a gente trabalhe realmente o risco de uma forma mais eficiente, a gente não encontra. Por quê? Porque o EPI foi implementado inicialmente como um caráter, eu diria até emergencial, então eu preciso adotar uma proteção nesse momento para não deixar esse trabalhador exposto, deixá-lo protegido nesse momento com uma medida no controle no homem, né? Então eu preciso fazer essa implementação de forma emergencial rápida, mas eu paro o trabalho de gestão do risco. Então eu não continuo buscando ações para eliminar nem minimizar. E a empresa não comprova a inviabilidade técnica para casar com o EPI, né? Por isso, pessoal, no trabalho de gestão de risco ocupacional, a gente tem que ter as evidências de que a gente está buscando, né, fazer a eliminação ou a minimização do risco. Então você pode ter ali, por exemplo, um projeto já que a gente está falando de ruído, um projeto de uma cabine acústica, o orçamento da implementação dessa medida na fonte de ruído. Você pode ter ali um planejamento, começando com as avaliações quantitativas, passando ali pelo orçamento de uma proteção, né, de proteção coletiva, né? Então você precisa ter evidência de que você está tentando fazer a eliminação ou a minimização do risco, né? Então é muito comum isso, pessoal. Entrega o EPI e o problema está resolvido. Na verdade, ele não está. O problema está lá, né? Está presente no local de trabalho. O trabalhador só deixará, caso você faça uma excelente gestão de EPIs, que nós vamos falar mais aqui, caso você faça uma excelente gestão de EPIs, o trabalhador somente estará protegido da lesão, da perda auditiva, mas todos os outros efeitos, né, que o ruído gera, ele estará exposto. Então a gente tem que ter bastante atenção com relação a isso, não dá para casar com o EPI. As medidas de controle do ruído ocupacional podem ser consideradas basicamente de 3 formas distintas. Então, esses controles podem ser implementados na fonte, na trajetória e no homem. Nós temos um esquema aqui para ilustrar isso. Então, imagina a seguinte situação. O trabalhador ele está realizando a atividade dele aqui em um posto de trabalho, parece uma estação de trabalho ali com uma bancada, onde ele vai fazer a montagem, né, de um kit, né, de algo. Então, nessa estação de trabalho, nós não temos nenhuma fonte de ruído. No entanto, existe aqui um separador de peças, uma caçamba vibratória, né? E nessa caçamba vibratória nós temos geração do ruído por conta do atrito de uma peça e outra que está vibrando nessa caçamba e também a colisão dessas peças na própria parede interna ali da caçamba. Então, dependendo do material, por exemplo, né? Eu já tive esse tipo de material numa empresa que eu trabalhei, de fabricação de fixadores metálicos. Então nós tínhamos, né, equipamentos como esse, e daí era muito grande a geração de ruído ali, uma intensidade alta, pessoal, um nível alto, né? Porque fica batendo a peça metálica com a estrutura metálica, né? E mesmo revestindo de borracha essa parte interna aqui, nós ainda tínhamos geração do ruído porque tem a colisão de uma peça contra a outra, né? Então essa é uma fonte de ruído. Então o que nós temos aqui? Nós podemos implementar uma medida de controle, né, na fonte. Então a gente pode implementar uma medida de controle aqui na fonte de ruído, enclausurando ela, por exemplo, na trajetória dessa onda sonora, né, ou no homem.
para proteger a audição aqui do trabalhador, né? Então, geralmente, pessoal, nós consideramos no ruído ocupacional, para o controle do ruído ocupacional, essas 3 formas, né, de implementação de medida de controle. Nós consideramos a implementação na fonte, na trajetória e no homem. Vamos falar sobre cada uma delas aqui. Finalizamos aqui a nossa aula de introdução às medidas de controle. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Também deixo aí disponível a todos as referências bibliográficas que foram utilizadas nessa aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.